Ropê, fala guerreiro, fala guerreira, presta bastante atenção você, futuro policial municipal de Cariacica. Hoje eu trouxe um conteúdo que certamente vai estar aí no seu edital e certamente nós vamos gabaritar. É pouca ideia para essa banca, tá? Sem conversa, nós somos isso aqui mesmo e eu já estou falando diretamente. Vamos trabalhar para estar no topo da lista de classificação ali e é pouca ideia para essa banca mesmo, tá? A partir de hoje você não vai ter mais dúvidas quanto a este assunto. Para você que não me conhece, sou Marcos Rodrigues, professor de Direito Penal aqui no Monster Concursos. E assim como todos os meus alunos, você, futuro policial municipal de Cariacica, vai gabaritar todo o conteúdo que nós estivermos juntos. Rodrigues, mas afinal, que matéria nós vamos trabalhar hoje? Por que é tão importante? Nós vamos falar sobre crimes contra a dignidade sexual, guerreiro. Isso cai demais em concurso público, tá? Vamos partir pelo princípio ali e eu tenho certeza que nós vamos aprender algo novo aqui hoje, tá? Aqui está meu Instagram, para você que ainda, cadê? Para você que ainda não me conhece, tá? @MarcosRodriguesMV. Vai ser uma honra, uma imensa satisfação ter você ali comigo, fechou? Então vamos para a matéria que ninguém está querendo ver, né? Essa cara feia minha aqui. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre os crimes contra a dignidade sexual, beleza? Vamos falar de crimes contra a liberdade sexual e nós vamos partir pelo princípio, é claro. Fique até o final dessa aula e se a aula estiver sendo útil para você a qualquer momento, você vai deixar para mim um comentário aqui abaixo, tá? Isso é muito importante, eu preciso que você deixe esse comentário aqui, falando se a aula está sendo boa, se está sendo ruim, se você entendeu alguma coisa, aprendeu algo novo, se você quer mais aulas como essa aqui no canal do Monstro. E outro ponto, no final nós vamos resolver questões, eu preciso muito da sua ajuda, comenta lá cada gabarito, cada acerto que você for tendo aqui nos comentários. Então vamos lá. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Reclusão de 6 a 10 anos. Então vamos lá. Este crime é um crime que tem pena de reclusão. Então não é um crime de menor potencial ofensivo, porque olha a pena. É um crime de elevado potencial ofensivo. É um crime de elevado potencial ofensivo. A letra é feia, mas a intenção é boa, beleza? Então presta bastante atenção. Constranger alguém. No momento do constrangimento, esse crime já está consumado, beleza? Mas esse constrangimento é com uma finalidade específica. Ele vai ter um constrangimento, esse sujeito ativo deste crime, que pode ser qualquer pessoa, beleza? Pode ser tanto homem quanto mulher. Rodrigues, é verdade, é sujeito ativo do crime de estupro. Pode ser homem ou pode ser mulher. Contudo, entretanto, para se falar em conjunção carnal, tem que ser a relação homem-mulher, mulher e homem, porque exige a necessidade aqui da penetração pênis-vagina, tá? Outro ato libidinoso, sexo oral, sexo anal, dentre outras coisas que nós veremos à frente. Mas coloque isso na sua cabeça, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, conjunção carnal, relação homem-mulher. Beleza? Rodrigues, e se for uma relação homoafetiva, homem com homem, o que tem que acontecer aqui? Ato libidinoso, beleza? Seria o sexo anal, é um ato libidinoso. Detalhe muito importante que a banca vai querer fazer você cair em erro lá na hora da prova. Constrangimento, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para obter um valor, né, uma quantia, um dinheiro, para valer qualquer tipo de valor, qualquer tipo de benefício patrimonial econômico, seria aqui o crime de extorsão, tá? Nós estamos falando de crimes contra a dignidade sexual, beleza, guerreiro? Estou explicando muito bem polido, muito bem simples, uma explicação bem simples para você que nunca teve contato com o direito penal entender o que eu estou falando aqui, beleza? Então esse constrangimento, constranger alguém, significa o que eu acabei de explicar para você. Esse alguém também pode ser qualquer pessoa, tá? Pode ser qualquer pessoa. Calma, pessoa capaz. Nós não estamos falando aqui de estupro de vulnerável. Nós vamos chegar lá. Eu estou falando que você que pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Beleza? Então esse constrangimento, constranger alguém, constranger um homem ou constranger uma mulher, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, que é penetração pênis-vagina,
Pode ser uma mulher também estuprando um homem, Rodrigues? Pode, uma mulher, né? Forçando o homem a penetrar ali na vagina dela. Então seria o que também? Estupro, porque tem a mesma relação. Ou a praticar ou permitir que com ele ou com ela se pratique outro ato libidinoso, um sexo oral, um sexo anal, dentre outras coisas ali que veremos à frente, entendimento dos superiores tribunais, né? O que seria ato libidinoso, tá? Só para não queimar cartucho. Primeiro ponto, se houver um crime contra a dignidade sexual e não envolveu violência ou grave ameaça, não é estupro, tá? Leva isso para sua prova, que isso aqui, gente, é que você vai ver, você vai perceber que o examinador quer de você na hora da prova. Presta bem atenção em cada palavra que você lê aqui. Eu deixei essa aula totalmente bisurada por esse motivo, porque você vai ler, você bate o olho aqui e você não esquece nunca mais. Estupro envolve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Para obter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer ato libidinoso. Então, se não houver violência ou grave ameaça nessa conduta, não é estupro, beleza? Não é estupro. Seria outro tipo penal que nós veremos à frente. Nós vamos ter uma sequência desse estudo contra os crimes contra a liberdade sexual, beleza? O que é conjunção carnal? Já expliquei para você, mas eu coloquei aqui bem separadinho para a gente entender de uma vez por todas. A conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina, na cópula vaginal. No artigo 213, há também uma interpretação analógica. É estupro ou constrangimento mediante violência ou grave ameaça para que haja conjunção carnal ou praticar ou com ele se pratique qualquer ato libidinoso. Pronto, acabou, tá? Isso então, você sabe que a conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina, ou a vagina também, né, no pênis ali, beleza? O que pode se entender como ato libidinoso? Lembra que eu falei que a gente ia falar? Fique tranquilo. Um exemplo de ato libidinoso é a conjunção carnal, mas qualquer outro ato que seja praticado ou que tenha constrangido a vítima a ser praticada será crime de estupro, tá? Presta bastante atenção. Atualmente, os atos libidinosos incluem não somente condutas como toques íntimos, sexo anal, sexo oral, como também toques em qualquer parte do corpo que tem alguma intenção libidinosa. Olha só, além disso, o beijo lascivo pode também ser considerado crime de estupro, desde que seja empregado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Por que eu falei que é para prestar atenção e que isso é muito importante? Aqui, olha, nesse slide, nesse momento aqui, se você puder anotar, anote. Por quê? Aqui tem todo o entendimento dos superiores tribunais. Então, tudo que pode ser cobrado na sua prova, te perguntando o que é ato libidinoso, o que é estupro, beleza? Qual que é a diferença de ambos ali? Se o beijo lascivo também pode ser considerado, né? Se for empregado com mediante violência ou grave ameaça. Se é somente sexo anal ou sexo oral, que é considerado o ato libidinoso. Tudo que a banca for te perguntar dentro do artigo 213 tem informação aqui nesse slide. Então, é muita informação para você não anotar, para você não deixar seu like aqui nesse momento, para você não deixar um comentário aqui nessa aula, tá? Então, não deixe essa informação embora vazia, não. Quem é o sujeito ativo e passivo no crime previsto no artigo 213 do Código Penal? Pessoal, só um adendo. Por que eu mesmo faço essas perguntas aqui dentro da aula para você que está assistindo? Ouvir eu lendo e depois ouvir eu lendo a resposta e complementando alguma coisa. Porque são essas perguntas que vocês vão conseguir encontrar dentro do enunciado. O enunciado está te narrando um fato gigante. Mas se você extrair a informação ali nas entrelinhas do enunciado, o que ele vai te estar perguntando é isso aqui, tá? Então, quem é o sujeito ativo e passivo no crime previsto no artigo 213? É um crime comum, como a gente já disse, ou seja, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo podem ser qualquer pessoa. Ponto importante. Exceto as pessoas que serão vítimas do estupro de vulnerável, como eu disse que a gente ia falar aqui à frente. Se a vítima é menor de 14 anos e é constrangida mediante violência ou grave ameaça a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não será aplicado o crime de estupro, mas sim o crime de estupro de vulnerável, lá no 217A, que nós vamos ver logo em seguida. Então, existe essa exceção. Então, constranger alguém, lá no caput do artigo 213, lembra que começa assim? Constranger é o verbo. Presta bastante atenção.
constranger é o verbo alguém, porque pode ser qualquer pessoa, com essa exceção, tá? As vítimas, né, menores de 14 anos serão vulneráveis. Então, o sujeito ativo desse tipo penal, dessa conduta, vai responder pelo crime previsto no 217-A. Atenção, se a vítima é deficiente mental e não tem o necessário discernimento para a prática sexual, ainda que ela venha sofrer uma violência ou grave ameaça ou não, será estupro de vulnerável. Essa que é a exceção à regra. Se a vítima é deficiente mental e não tem o necessário discernimento para a prática do ato sexual, ainda que ela venha sofrer uma violência ou grave ameaça ou não. Então, viu a exceção? Estupro com emprego de violência ou grave ameaça. Contudo, entretanto, existe essa exceção aqui, quando a vítima é deficiente mental. Então, cometido com violência ou grave ameaça ou não, será estupro de vulnerável da mesma forma. Ou se a vítima, por qualquer outra razão, não possa oferecer resistência, não será aplicado o crime de estupro, e sim o estupro de vulnerável. São todas as exceções que eu trouxe para você aqui nessa aula, tá? Tentei trazer de forma bem simples, tá? Essa aula aqui, ela toca um ritmo bem mais rápido, mas eu estou falando devagar, bem pautado, bem pausado, porque é muita informação, muita questão de concurso formulado nesses tópicos que a gente está lendo aqui. Existe estupro culposo, perdão? Não. O elemento subjetivo dessa conduta, desse tipo penal, é o dolo. Então, a gente age com ânimo, tá? Ele quer agir daquela forma. Quando ocorre a consumação? É um crime material. Se consuma com a efetiva prática do ato sexual na conjunção carnal com a penetração. Então, no momento ali que ele constrange a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a obter, né, conjunção carnal com ele, neste momento ali que houve aquele constrangimento, né, houve a penetração, acabou, beleza? Ato libidinoso com a prática de qualquer ato, não requer ejaculação por parte do autor. Estou falando para você aqui já nos atos libidinosos. Precisa do cara finalizar a ação, Rodrigues? Não, beleza? Não requer ejaculação por parte do autor para que se configure, tá, esse tipo penal no que concerne a atos libidinosos. As principais características desse tipo penal: é cabível a tentativa, o sujeito ativo pode tentar, mas ser impedido, né, por circunstâncias alheias à vontade dele. É um crime instantâneo. Observação: ô meu camarada, bom demais. Pode trazer uns tais, eu vou beber. É café, eu bebo. É um crime instantâneo. Se consuma no momento em que há a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. É um crime de ação penal pública incondicionada à representação. É um crime de elevado potencial ofensivo, pois eu já disse a pena máxima de 10 anos. É um crime pluriofensivo. A liberdade e a integridade sexual da vítima, né, é retirada, né, mediante violência ou grave ameaça. Olha só, interessantíssimo isso, tá? Um crime pluriofensivo. Existem duas questões formuladas perguntando se era um crime pluriofensivo. Duas questões, duas bancas distintas, dois concursos distintos, tá? Liberdade sexual, integridade corporal, violência ou liberdade individual, ameaça, beleza? O cara que emprega ameaça, faz isso, né? Faz o sexo oral aqui, senão eu te mato. Ou então pega a pessoa à força, agride, pratica ali, né, a conjunção carnal, beleza? Pode ser transeunte ou não transeunte, possível condenação com base apenas na declaração da vítima. Havendo investigação e ocorrendo aí a materialidade e autoria, né, identificada a autoria, a vítima não é necessário, né, a condenação, não é necessário nada, perdão, é necessário apenas a mera declaração da vítima. Bizu de prova: para configurar o delito, é necessário haver contato físico entre o estuprador e a vítima? Via de regra, não. Mas como no direito tudo depende, eu coloquei aqui que depende. Na conjunção carnal, não tem jeito. É de fato preciso contato físico. Por quê? Lembra que eu falei que a penetração pênis-vagina ou vagina e pênis? Beleza. E outro ato libidinoso não será preciso ter contato físico. Por quê? Esse exemplo eu trouxe baseado em provas de concurso público, tá? O agente aponta uma arma para a vítima, mandando a vítima praticar automasturbação. Neste caso, o agente estará praticando um ato libidinoso sob grave ameaça, mesmo sem um contato físico do autor e a vítima, beleza? Então percebam que no ato libidinoso não é necessário que haja contato físico do autor e da vítima, beleza?
Configura estupro constranger alguém e assistir a relação sexual consentida? Não, tá? Então, se a pessoa constranger alguém a assistir uma relação sexual, que essa relação sexual ela tem o consentimento de ambos, não configura o crime de estupro, tá? Atenção, se a vítima é constrangida a assistir relação sexual consentida e menor de 14 anos e a presença da vítima tem o objetivo de satisfazer a própria lasciva, configura o previsto no 218A, que nós veremos também à frente. Já se a vítima for maior de 14 anos, configura um crime menos grave presente no artigo 146, tá? Que é o crime de constrangimento ilegal. Neste caso, não configura estupro, pois está sendo praticado com a vítima. Gente, e é muita informação, tá? Todos esses slides, percebo que eu coloquei até com a fonte diversa, diferente aí às vezes, justamente para você ficar atento, beleza? Agora fala para mim, você sabe o que é estupro corretivo? Se cair na sua prova hoje, o que é estupro corretivo? E essa questão te valeu uma vaga lá dentro da polícia municipal aí de Cariacica. Você acertaria? Rodrigues, eu não sei, eu nunca ouvi falar. Eu aposto muito nessa matéria aqui para que ela caia em concurso público, tá? O que é estupro corretivo? É uma tentativa de controlar um comportamento social ou sexual da vítima, tá? Ou seja, em palavras aqui, como eu já coloquei em termos, é quando o crime é cometido na tentativa de corrigir uma característica da vítima, como orientação sexual ou identidade de gênero. A pessoa obriga a outra a ter relação sexual, um homem a ter relação sexual com a mulher, porque ele é um homossexual, gosta da pessoa do mesmo sexo que a dele, do mesmo sexo que ele, perdão, e no intento de que, não, se ele tiver relação sexual com mulher, ele vai ser curado. Isso não existe, isso é estupro corretivo, tá? Presta bastante atenção que isso vai cair na sua prova, beleza? Aumento de pena. Olha só o que prevê sobre o estupro corretivo. Aumento de pena de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado para controlar comportamento social ou sexual da vítima. Então, ainda haverá aumento de pena se for praticado para essa finalidade, tá? Já está finalizando para a gente resolver algumas questões. Parágrafo 1º. Se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos e maior que 14, reclusão de 8 a 12 anos. Aumentou aqui, então, a pena máxima. Presta atenção. Maior de 14, que se for menor seria o quê? Vulnerável. Se a conduta resulta morte, reclusão de 2 a 30 anos, tá? A pena máxima. Leva isso para sua prova, beleza? Agora eu quero saber de você, se você consegue me ajudar aqui nestas questões. O crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal, tem sua pena aumentada se for praticado para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Este tipo de estupro chama-se, olha só o que a gente acabou de dizer, tá? Tem a pena aumentada se for praticado para controlar o comportamento sexual ou social da vítima. Que tipo de estupro nós estamos falando aqui? De vulnerável, coletivo, corretivo, sedução ou não autorizado. Questão aqui, gente, de guarda-mirim, tá? A Banco IBAD cobrou essa questão, beleza? Em 2020, não tão distante assim. Nós acabamos de falar que esse tipo de estupro é o estupro corretivo. Existe um aumento de pena previsto para esse tipo de conduta. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, é pouco que der para essa banca aí, tá? Vamos lá. Relativamente aos crimes contra a dignidade sexual, avalie as situações hipotéticas apresentadas nos itens a seguir. O crime de assédio sexual ocorre quando alguém constrange a vítima com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, independentemente da condição de superior hierárquico do agente. Olha só, está falando de assédio sexual. No crime de assédio sexual, a pena é aumentada de 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Configura o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual da criança, do adolescente ou de vulnerável, submeter, induzir ou atrair à prostituição de forma a exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que o abandone. Presta bastante atenção, porque essa questão é uma questão mais bem elaborada. São 5 perguntas e uma questão apenas. Segundo o decreto-lei do Código Penal, configura o crime de estupro aquele que praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos.
gente, é questão aqui muito simples, tá? No crime de importunação sexual, a ação penal é exercida mediante queixa da vítima. Veja bem, tá? Pausa o vídeo, responda com calma e nós vamos agora apresentar para você as opções aqui de gabarito. É correto o que se afirma em leitura seca da lei, para você que já é, né? Faz essa leitura seca da lei, para você que já é aplicado dessa forma, não negligencia, você já conseguiu responder, beleza? Aqui nós temos alternativa A, B, C, D e E. Olha só, o correto ali é o que se afirma apenas no segundo inciso e no terceiro. O resto tudo tem erro, tá? Se você fez a leitura seca da lei, você já identificou esse erro aí e perfeitamente você vai conseguir gabaritar essa matéria na sua prova. Vamos lá, tá acabando, gente, fica calmo. Nélio, colocando a mão sobre sua camisa e simulando estar armado, aborda Olímpia, de 15 anos de idade, e determina que ela o masturbe, sob ameaça de morte. Temendo por sua vida, por acreditar que ele realmente estivesse armado, Olímpia cumpre a ordem. Diante do fato narrado, Nélio deverá responder por estupro em sua forma simples, importunação sexual, assédio sexual, estupro em sua forma qualificada ou estupro de vulnerável. Fala para mim qual crime aqui esse Nélio, né, esse duzentão aí responderia. Primeira coisa que você vai observar, Nélio colocando a mão sobre sua camisa. Simulou estar armado, beleza? Então não tem como a pessoa saber que ele não estava, tá? A Olímpia tinha 15 anos de idade e teve que masturbar Nélio. Olha só, temendo por quê? Pela sua vida, temendo que ela fosse morrer. Olha só, presta bastante atenção. Isso, gente, é uma situação aqui que configura o crime de estupro, tá? Na sua forma qualificada. Por que é estupro na forma qualificada? Olha o que diz o parágrafo 1º. Se da conduta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor que 18 anos ou maior que 14. Presta bastante atenção. Lembra sempre na hora da prova, tá? Se a banca colocou para você uma questão de crimes contra a dignidade sexual, se a banca está colocando a idade da vítima, saiba que ela vai te perguntar alguma coisa nesse sentido aqui. Ou é estupro de vulnerável, ou é uma pegadinha, um estupro normal mesmo, um estupro do crime comum, perdão, na modalidade simples, porque isso não é comum nunca. Ela vai te perguntar alguma coisa aqui nesse sentido, tá? Então fique ligado que quando a banca colocar referências de idade, beleza? Isso é importantíssimo. Vamos para mais uma. José, para satisfazer a própria lascívia, passou a mão de maneira superficial e rápida por baixo da blusa de Júlia, na altura dos seios dela. Júlia tem deficiência mental e por isso não tinha necessário discernimento sobre a prática do ato. Assinale a opção que indica corretamente a tipificação da conduta de José na situação hipotética apresentada. Importunação sexual, assédio sexual, estupro de vulnerável, ato obsceno ou estupro corretivo. Veja bem o que eu falando para vocês. A banca sempre vai te dar características no enunciado do que ela está te perguntando. Lembra agora há pouco que eu falei da idade? Lembra, Rodrigues. Agora observa a condição de Júlia. Esse cara, para satisfazer a própria lascívia, passou a mão por debaixo da blusa de Júlia, na altura dos seios. Júlia tem deficiência mental. Lembra que eu falei que isso é de exceção à regra? Rodrigues, mas não falou idade, mas falou que ela tem deficiência mental. Então configura aqui de fato o quê? Estupro de vulnerável. Beleza? Fique sempre atento a essas elementares aqui, tá? Porque é isso que vai ser cobrado de você na hora da prova, beleza? Tá aqui a referência, né? Estupro de vulnerável, artigo 217A, que nós vamos ver logo à frente aqui, para a gente conseguir, né, dar prosseguimento aí no nosso estudo aqui na resolução das questões. Um delegado de polícia está relatando um inquérito. Um delegado de polícia está relatando em um inquérito em que uma mulher teria sido vítima do Boa Noite Cinderela, quando um indivíduo manteve relações sexuais enquanto ela estava inconsciente. Aponte o crime que a autoridade policial deve imputar ao agressor. Qual crime aqui esse delegado de polícia tem que imputar a este agressor? 217A, que é estupro de vulnerável, 213, 215, que trata da importunação sexual, violação sexual mediante fraude ou assédio sexual. Fala para mim
que crime esse cara cometeu. Lembra que a gente falou das condições para que haja estupro de vulnerável? A vítima menor de 14 anos, portadora de deficiência mental ou de qualquer forma, né, que não consiga resistir àquele ato, impossibilitando a capacidade de resistência da vítima. Então aqui fala que esse Boa Noite Cinderela foi o contexto aqui da investigação desse delegado de polícia. Então ele vai imputar o quê? Que crime? Que bronca que esse candango vai segurar? É a alternativa A aqui, 217A, estupro de vulnerável, beleza? Pouca ideia para essa banca aí, você não pode ter dúvidas quanto a isso. Marina pedalava sua bicicleta em via pública, ocasião em que Carlos, pilotando sua motocicleta no mesmo local, aproximou-se da ciclista. Aproveitando-se da distração de Marina, Carlos passou a mão nas nádegas da vítima, empreendendo na sequência fuga do local. Diante da situação hipotética acima mencionada, Carlos praticou em tese o crime de assédio sexual, tentativa de estupro, estupro consumado, estupro privilegiado ou importunação sexual. Veja a conduta de Carlos, tá? Carlos passou sua mão nas nádegas da vítima. Ele passou a mão. Percebam que aqui não tem relação de idade, não falou que Marina é portadora de deficiência, não falou que ele impediu, né, qualquer forma de resistência de Marina. Então, você vê que não foi uma conduta, não foi um ato libidinoso, aqui não foi uma penetração, não foi uma conjunção carnal. Então, para você que já leu, né, já fez a leitura seca da lei aqui, você sabe que houve aqui o quê? Uma importunação. Como foi uma importunação que esse cara passou a mão nas nádegas dela, seria o crime de importunação sexual, beleza? Soraya, policial civil vinculada à Delegacia da Mulher de Luisiana, Goiás, se depara com o seguinte boletim de ocorrência. A reclamante alega que estava dentro do ônibus quando um homem passou por ela ao se dirigir para a porta de saída e, no percurso, apalpou os seios de forma não consentida e empregou fuga logo em seguida. As câmeras do ônibus flagraram a cena e o vídeo foi anexado ao procedimento. Neste teor, Soraya deve classificar o fato como crime de assédio sexual, estupro simples, violação sexual mediante fraude, importunação sexual, satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Nada a ver, né, com o contexto apresentado aqui. Da mesma forma que ocorreu anteriormente, só mudou o contexto da situação. Isso aqui, de fato, configura o quê? Uma importunação sexual. Beleza? Só mudou o cenário aqui e os personagens. Então, ele fez isso aí, palpou, né, e meteu a forma. Fechou? Meteu marcha, foi embora ali dentro do ônibus. Apalpou os seios, foi embora, meteu marcha. A mesma coisa de ter passado a mão nas nádegas, como na questão anterior. Artemis e Deméter, conhecidos pelo meio de aplicativo, se conheceram por meio de aplicativo de encontros para maiores. Então você já sabe o que é, né? Depois de algum tempo, ainda sem se verem pessoalmente, trocaram voluntariamente fotos em que aparecem nus. Deméter, então, ameaça expor as fotos em um site pornográfico caso Artemis não concorde em se exibir para ele através de um webcam, inserindo objetos em seu canal retal. Tal conduta configura o delito de estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual ou registro não autorizado da intimidade sexual. Percebam que aqui houve uma forma de incapacitar, né, a resistência. Aqui ocorreu o quê? Uma grave ameaça, Rodrigues. Ele cometeu uma grave ameaça, porque ele ameaçou expor as fotos em sites pornográficos. Então, configura o crime de quê? Configura o crime de estupro. Foi mediante violência ou grave ameaça? Foi. Não, mas não teve conjunção carnal, Rodrigues. Mas olha só, a ameaça, aqui não teve violência, teve a grave ameaça, com o intuito, né, de que com ele se praticasse ali um ato libidinoso. Lembra que eu falei para vocês que tudo que falar que é sexo anal, sexo oral, introduzir um objeto ali no reto aqui, como ocorreu dessa forma aqui, seria uma forma de estupro, artigo 213 do Código Penal, beleza? A conduta de praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a lascívia de terceiro, configura estupro, configura assédio sexual, atentado ao pudor,
importunação sexual ou violação sexual mediante fraude. Fala para mim aí, pausa o vídeo e responda qual seria o gabarito dessa questão. Por que eu trouxe tantas questões com esse gabarito? Percebam que as bancas, quando falam que vão cobrar crimes contra a dignidade sexual, nem sempre vão cobrar o 213, tá? Elas vão cobrar aquilo que é mais improvável ou aquilo, né, que o aluno pode confundir ali na cabeça na hora da prova e marcar errado, beleza? E aqui tem uma... É claro que seria uma importunação sexual, beleza? Então a conduta de praticar contra alguém, letra da lei, gente. E sem anuência, ato libidinoso, com objetivo de satisfazer a lascívia de terceiro, configura o quê? Importunação sexual, beleza? Olha o caput aqui do artigo. Importunação sexual, letra da lei, tá? A maioria destes crimes, tá, se resolve com a boa leitura seca da lei. Então você não pode negligenciar de forma nenhuma a leitura seca da lei, tá? Então presta bastante atenção. Ó, @MarcosRodriguesMV, se você ficou com dúvida, se você tem alguma pergunta a fazer, se você quer mais aulas, se você quer mais questões como essas aqui, só mandar para mim aqui que eu vou ficar satisfeito em contribuir com o seu processo de aprovação, tá? Deixa seu like nesse vídeo, comenta aqui se a aula foi útil para você, comenta se você errou alguma questão, se você conseguiu acertar todas, que a gente vai fazer a análise desses comentários aqui e trazer mais aulas para vocês, tá? O mais importante de tudo tá aqui. Consagra ao Senhor tudo aquilo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, tá? Essa é uma certeza que a palavra de Deus nos traz, não pode ter dúvidas quanto a isso. Consagra ao Senhor tudo aquilo que você faz, essa preparação para o concurso, e os seus planos serão bem-sucedidos, tá? A aprovação é certa, não é com a força do nosso braço, mas eu tenho certeza que Deus vai honrar a gente vai conseguir essa vitória, beleza? Fiquem com Deus, espero ter ajudado, espero ter sido útil de alguma forma. Forte abraço a todos, aqui é Monstro, é tudo nosso, nada deles.